você investiria hoje em um fundo imobiliário que paga acima de 100% do CDI líquido, tem patrimônio bilionário, carteira pulverizada e ainda carrega reserva acumulada? Ou será que o mercado já colocou preço demais nesse fundo? Hoje vamos analisar o Kinea Unique High CDI, o KNUC 11, relatório gerencial de abril de 2026. Vou te mostrar os pontos fortes, os riscos, as movimentações da carteira e o que realmente importa para o investidor. O KNUC 11 é um fundo de papel da Kinea focado principalmente em CRIs pós-fixados atrelados ao CDI. O objetivo do fundo é gerar renda recorrente investindo em crédito imobiliário, high yield, ou seja, operações com retorno acima da média e maior prêmio de risco. O fundo encerrou abril de 2026 com patrimônio líquido de 2,18 bilhões de reais. Já são mais de 53 mil cotistas, mostrando o crescimento forte da base de investidores. A cota patrimonial terminou o mês em R$ 101,32, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 105,8. Isso significa que o fundo segue negociando com ágio sobre o valor patrimonial. O dividendo anunciado foi de R$ 1,15 por cota, com pagamento em 13 de maio de 2026. Considerando a cota média de emissão de R$ 101. O rendimento foi equivalente a 104% do CDI e líquido de imposto, ou 123% do CDI no grosso P de 15%. Agora, um ponto importante. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,21 por cota, acima do valor distribuído. Isso permitiu o aumento da reserva acumulada não distribuída, que chegou em R$ 0,63 por cota. Esse é um dado muito positivo, porque cria uma proteção para futuras distribuições caso aconteça alguma volatilidade ou queda temporária de receita. Falando da carteira, o fundo terminou abril com 88,5% do patrimônio alocado em ativos-alvo. Desse total, 88,3% estavam efetivamente em CRIs, apenas 3,5% estavam em LC e 8% em caixa e instrumentos líquidos. A taxa média da carteira de CRIs ficou em CDI mais 4,79% ao ano, na curva, com prazo médio de 3,1 anos. Isso é extremamente forte para uma carteira pulverizada e relativamente diversificada. Quando analisamos a composição por indexador, percebemos claramente a estratégia do fundo. Aproximadamente 84% da carteira está indexada ao CDI. Outros 7,8% estão em inflação mais spread elevado, e apenas 0,2% em prefixado. Isso mostra que o KNUC 11 continua muito beneficiado pelo atual patamar elevado da Selic. Enquanto os juros permanecerem altos, o fundo tende a manter uma geração forte de caixa. Na distribuição setorial, o fundo tem grande exposição ao residencial pulverizado, representando 38,3% da carteira. Depois aparecem residencial tradicional com 32,5%, logístico com 12,9%, home equity com 8,7%, loteamentos com 1,4% e outros segmentos com 6,1%. Essa pulverização reduz risco de concentração excessiva em poucos devedores. Agora vamos para as principais movimentações da carteira, que foi um dos pontos mais importantes deste relatório. O fundo realizou aproximadamente 56,8 milhões de reais em novos investimentos durante abril. A gestão deixou muito clara sua visão macro. Acredita em queda gradual da Selic e começou a buscar operações com retorno híbrido e componente prefixado elevado para capturar ganho acima do CDI no futuro. Entre os principais investimentos estão operações da Creditas e da Galeria Bank. Na Creditas, o fundo investiu 25,9 milhões de reais em CRIs ligados a carteiras de home equity com taxa de IPCA mais 13% ao ano. São operações pulverizadas, com LTV baixo e garantias robustas via alienação fiduciária e subordinação. Já na operação Galeria Mezanino, foram 13,9 milhões de reais investidos com taxa de IPCA mais 12,5% ao ano. Também lastreada em home equity com LTV próximo de 38%. Somadas, essas operações renderam taxa média próxima de IPCA mais 12,83%. Na prática, são operações extremamente rentáveis. Mas aqui entra um ponto importante de atenção. Retorno alto significa risco maior. Apesar das garantias e da pulverização, essas operações estão claramente acima da média de risco tradicional do mercado. Além disso, o fundo também fez novas operações, atreladas ao CDI. Projeto Curitiba com taxa de CDI mais 5%. CD Brasília,
e Contagem com CDI mais 3,75%. Projeto Hora e Praça da Árvore, com o CDI mais 4%. Todas operações ligadas a desenvolvimento imobiliário e financiamento de obras, com garantias fortes como alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de reserva e aval dos sócios. Agora falando sobre qualidade da carteira, o KNUC 11 possui uma carteira extremamente extensa e pulverizada. São dezenas de operações diferentes, o que reduz muito o impacto individual de eventuais inadimplências. Os maiores ativos representam fatias relativamente controladas do patrimônio. O maior CRI da carteira é o FGR, equivalente a 8,8% do patrimônio. Depois aparecem operações logísticas, projetos residenciais, carteiras Prosoluto e operações da MRV, Tenda, BRZ, VIC, Creditas e outras. Outro ponto positivo é a presença relevante de operações estruturadas com garantias reais fortes. A maioria das operações possui alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária de recebíveis, fundos de reserva, subordinação, aval corporativo. Isso melhora bastante a proteção em cenários de inadimplência. Agora vamos falar sobre liquidez. O fundo movimentou R$ 75 milhões no mês, com média diária de 3,75 milhões de reais. Isso dá boa liquidez para entrada e saída de investidores sem dificuldade relevante. Outro ponto que merece destaque é o desempenho operacional. O resultado líquido de abril foi de R$ 26 milhões. A principal fonte de receita continua sendo os CRIs, responsáveis por R$ 26,2 milhões no mês. As despesas do fundo ficaram em R$ 2,7 milhões. A taxa de administração é de 1,4% ao ano e o fundo não possui taxa de performance. Agora um detalhe importante que poucos investidores observam. Mesmo com a redução recente da Selic anunciada pelo Copom, o fundo continua conseguindo gerar resultado forte. Isso porque a carteira ainda carrega spreads elevados sobre o CDI. Por outro lado, caso o ciclo de queda da Selic acelere muito nos próximos meses, naturalmente o rendimento mensal tende a sofrer alguma pressão ao longo do tempo. Mas aqui entra a estratégia da gestão em aumentar a exposição a operações híbridas e inflação mais spread elevado. A intenção é justamente compensar parte dessa possível queda futura do CDI. Outro ponto relevante é o prêmio atual da cota. O mercado está pagando cerca de R$ 105,8 por uma cota patrimonial de R$ 101,32. Isso significa um ágio relevante. Quando o investidor compra fundo de papel com ágio, parte do retorno futuro pode ser comprimida porque você paga mais caro pelo patrimônio. Inclusive, o próprio relatório traz uma tabela de sensibilidade mostrando que quanto maior o preço pago na cota, menor o spread efetivo capturado pelo investidor. Então esse é um ponto importante de atenção para quem pensa em entrada agora. Pontos positivos do KNUC 11, carteira extremamente pulverizada, gestão muito forte da Kinea, patrimônio bilionário, boa liquidez, reserva acumulada positiva de R$ 0,63 por cota, carteira com spreads elevados, grande exposição ao CDI, em momento ainda favorável para juros altos. Garantias robustas na maior parte das operações, resultado gerado acima da distribuição. Pontos de atenção. Fundo negocia com ágio relevante sobre valor patrimonial. Maior exposição recente a operações high yield e mezanino. Queda futura da Selic pode reduzir dividendos gradualmente. Parte das operações envolve desenvolvimento imobiliário e crédito estruturado mais arriscado. Taxas muito altas normalmente carregam risco maior. No geral, o relatório mostra um fundo ainda muito sólido operacionalmente. A gestão está tentando antecipar movimentos futuros da curva de juros e montar posições capazes de entregar retorno acima do CDI no médio prazo. A carteira continua forte, diversificada e com boa geração de caixa. Mas o investidor precisa entender que o KNUC 11 hoje não é um fundo conservador tradicional. É um fundo high yield com foco em retorno elevado e, naturalmente, com risco maior embutido em parte das operações. Agora quero saber sua opinião. Você teria KNUC 11 na carteira mesmo negociando acima do valor patrimonial? Ou prefere esperar uma oportunidade melhor de preço? Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem investe em fundos imobiliários. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.